Vamos falar de biometria facial. A biometria facial não é como uma senha que pode ser emprestada, roubada ou clonada, pois uma única pessoa que pode fazer ali a biometria pela sua foto. Conforme nós adaptamos na pandemia e retornamos para as nossas atividades cotidianas, minimizar os pontos de contato físico, foram aí importantíssimos. Nesse caso, o reconhecimento facial elimina a necessidade desse contato, seja de um cartão, uma impressão digital, e fornece fácil controle de acesso e registro. Mas eu quero saber, você acha que ela é uma invasão de privacidade? Sobre esse assunto eu converso agora com Marcelo Gold, advogado e especialista em direito empresarial. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite para você. Boa noite, tudo bom? Muito obrigado mais uma vez pela conversa, pela oportunidade. Marcelo, muitas pessoas pensam que pode ser uma invasão de privacidade. A autenticação biométrica é uma invasão? Olha, você sabe que para ter essa identificação biométrica, essa autenticação biométrica, há uma necessidade de guardarem dados nossos para comparar o rosto que aparece na tela com aqueles dados que estão lá no sistema. Então, em tese, isso não deixa de ser uma invasão de privacidade, por isso que algumas pessoas se sentem um pouco desconfortáveis, em fazer isso, Mas é uma maneira de se tentar aumentar a segurança, para fazer operação eletrônica, transferência de dinheiro, para ter acesso a um determinado prédio, etc. Então, faz parte da vida moderna das pessoas, E a biometria facial não é como uma senha, que pode ser emprestada, roubada, é ali o rosto dessa pessoa ou clonada, mas a gente percebe que já existe criminosos tentando burlar ali esse sistema de segurança, Olha, toda vez que surge algum tipo de barreira para evitar fraude, os criminosos eles vão tentar encontrar uma porta de trás, uma maneira de burlar aquele mecanismo de segurança, Então a gente sabe que mesmo que não se possa emprestar, por exemplo, o rosto, a gente sabe que em tese pode surgir algum tipo de tecnologia que possa imitar o nosso rosto para tentar burlar o sistema e ter acesso de qualquer maneira. Como que funciona, então, o armazenamento dos dados ali da Face Tecnologia e de reconhecimento facial individual? Olha, todo sistema de segurança, via de regra, ele é embasado, e a gente falando de chave, a chave ela pode ter várias naturezas. As chaves mais antigas são aquelas que a gente conhece, que a gente coloca um pedaço de metal na fechadura da porta e existe algo que é público, que é o conteúdo, aqueles dentes da chave normal, e tem a parte privada, que é o que fica dentro do tambor. Essa mesma lógica que é utilizada na criptografia, em senha, na própria identificação por meio de biometria, Então, eles têm algumas informações de um lado e a gente vai colocar outras informações que são públicas do outro. E tem que dar um match, elas têm que ser compatíveis para poder ter o acesso. Então, eles têm que deter alguma informação sobre o nosso rosto naquele sistema que é privado e bater com as informações do sistema que é público. O nosso sistema, o sistema público seria o nosso rosto, aquela informação pública é o nosso rosto. E as informações têm que ser compatíveis para poder ter o acesso. Só que, em tese, poderia-se pegar a foto de uma pessoa e usar para substituir o rosto da pessoa. Então, eles tentam mudar um pouco isso. Por exemplo, a foto não pode, aquela imagem não pode ser estática, tem que ter um movimento para poder liberar o acesso. Então, é sempre um confronto de informações. E a biometria facial ela pode ser utilizada para monitorar a população? Pode, isso é muito utilizado na China, por exemplo. Na China, existe o entendimento que ser controlado pelo Estado o tempo todo, em outros regimes totalitários também, que ser controlado pelo Estado o tempo todo faz parte da vida das pessoas. Eles fazem isso supostamente por um bem maior. Isso acontece na Coreia do Norte, isso acontece na China, e lá eles guardam as imagens das pessoas, eles conseguem controlar com muito mais sucesso, onde cada pessoa está. Mas o nosso regime ele é um pouco diferente disso. O nosso regime, o regime via de regra do Ocidente. Então, guardar a nossa imagem para controlar onde a gente está o tempo todo não faz parte da nossa cultura e não faz parte da nossa lei. Hoje em dia já existem aí diversos condomínios com essa tecnologia, A pessoa, quando ela vai para fazer uma visita no condomínio, ela é obrigada a fazer ali a biometria facial? Olha, ela não deveria ser obrigada. O que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, um visitante que vai a um prédio, que quer adentrar num prédio em que ele tenta entrar
e ele vai fazer um cadastro, por exemplo, antigamente se apresentava o RG, né? Hoje em dia já estão querendo fazer identificação biométrica. O que acontece é que se a pessoa negar, ela não vai conseguir entrar naquele recinto naquele momento. Tá? Isso está acontecendo, por exemplo, em aeroporto americano, que a pessoa, quando ela faz o check-in, já tira uma foto, a foto vai ficar armazenada por alguns minutos até a pessoa fazer o embarque. Dizem alguns que não ultrapassa o tempo do embarque, mas ninguém sabe exatamente o que é feito com aquela informação depois. Isso pode acontecer num prédio e as pessoas se sentirem muito desconfortáveis com aquilo. O problema todo é, se eu não deixar tirar uma foto, fazer a biometria facial, eu não consigo entrar? Aí precisa saber se o que vai prevalecer é aquela regra para entrar no prédio ou a Constituição Federal, que tenta preservar a privacidade das pessoas. Eu acho, na minha opinião pessoal, como inclusive advogado, é que o que deveria prevalecer é a Constituição Federal, que tenta preservar a privacidade das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer: eu não quero fazer a biometria facial, por favor, abre ali ou faça algum outro tipo de sistema de segurança? Então, não pode esquecer que a gente vai acabar lidando com um porteiro, a gente vai acabar lidando com uma pessoa que recebeu uma instrução e ele simplesmente fala assim: olha, se você não fizer a biometria facial, eu não posso deixar você entrar no prédio. Aí a pessoa tem que fazer uma escolha naquele momento. Deixo ou não deixo? Se ela não deixar, ela pode fazer uma reclamação posterior, de repente até levar isso para as autoridades e falar: olha, estão querendo criar uma biometria facial minha para eu poder entrar num determinado prédio, eu não quero autorizar e eu tenho o direito, por exemplo, de visitar o meu médico, né? Então aí pode até virar um embate na justiça e em algum momento o judiciário vai ter que se manifestar sobre o assunto. Eu arriscaria dizer que o que vai prevalecer é a proteção dada pela Constituição Federal, mas é uma coisa que os tribunais vão dizer ainda, principalmente o Supremo Tribunal Federal. É um tema muito polêmico, porque, por exemplo, nós mostramos ontem aqui no RF News que criminosos conseguem burlar os sistemas de segurança, como você disse, né, como reconhecimento facial. Alguns usam a tecnologia para emitir cartões de crédito em nome de outras pessoas e muitas vezes nem para uso próprio. Gostaríamos de entender como isso é feito e qual que é o risco, então, da gente estar fazendo essa biometria facial em diversos condomínios, por exemplo? Eu acho que tem duas coisas que eu posso tratar separadamente aí. A primeira delas é justamente isso. Eu vou a um prédio e aquele prédio detém informações como, por exemplo, a biometria facial, e o que acontece na prática é que alguém hackeia ou aquela informação acaba sendo utilizada sem a minha autorização. Por exemplo, pode ter um hacker ou o pessoal do prédio está mancomunado, por exemplo, para pegar a biometria facial e vender para bandidos. Tá? Isso é um aspecto. Né? E o outro aspecto que ainda não conseguiu se explicar direito, eu conheço várias pessoas que tiveram seus telefones furtados, por exemplo, né, que conseguiram utilizar o telefone com a biometria programada lá no sistema do banco, e não sabe, o próprio pessoal do banco não sabe como que eles conseguem burlar tudo isso e emitir cartão, fazer empréstimo, transferir dinheiro. O próprio pessoal de segurança de banco tem uma dificuldade de entender como que tecnicamente eles fazem isso. É uma coisa bastante. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas informações, Marcelo. Uma excelente noite para você. Um ótimo fim de semana. Esse assunto a gente poderia ficar aqui falando 1 hora, porque é polêmico, ainda não tem legislação específica para isso e é arriscado em alguns casos. Muito obrigado, um grande abraço e estou à disposição para conversar de novo. Obrigada.